Geografia, e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao estudo do material, né, dos estudos para o 9º ano. A matéria de hoje é especificamente sobre globalização perversa, só aqui com enfoque aos problemas alimentares. Então aqui, globalização da pobreza, problemas alimentares. Aqui a gente está vendo um mapa sobre a fome no mundo. Especificamente, para a gente entender esse mapa melhor, a gente vê uma gradação aqui de cores, né? Quanto mais escuro for o vermelho, mais grave é o problema da fome. Quanto mais clarinho for, menos até você encontrar países em branco, que significa que são países que estão fora do mapa da fome. Vimos vários mapas seguidos que vão apontar que a concentração dos principais problemas alimentares e problemas socioeconômicos no mundo, eles acabam coincidindo nos mesmos lugares, o que demonstra uma desigualdade entre países na hora de observar essa globalização. Quando a gente observa o fenômeno da globalização, a gente observa que existe uma outra face, que é uma face de aumento das desigualdades. Então, eu tenho uma área no mundo, principalmente o norte, que vai concentrar os melhores indicadores humanos, enquanto eu vou olhar os países do sul e eu vou observar os piores indicadores humanos, né? Claro que tem uma gradação aqui, alguns mais, outros menos, mas a gente pode observar isso de forma bastante clara, que existe uma grande dificuldade e uma grande desigualdade, não só entre os estados, mas dentro desses estados, com grandes diferenças de classe. Inclusive, quanto maior for a diferença, maior são os problemas que a gente vai observar. E assim como mapas de desigualdade, de vários outros indicadores, o mapa da fome também vai observar a África apontando piores indicadores, a Ásia com indicadores piores, a América vai apresentar indicadores melhores do que a da África, mas ainda assim piores do que a da América do Norte. E a boa notícia desse mapa especificamente falando sobre fome é que no ano de 2014 o Brasil saiu do mapa da fome. Então a gente apresentava aí um indicador moderado de fome durante muito tempo, quer dizer, a gente foi melhorando esses indicadores, apresentando um indicador mais grave, e a partir do ano de 2014 o Brasil não consta uma fome extrema suficiente. Significa que as pessoas não estão morrendo de fome no Brasil. Você tem outros problemas graves, mas a fome especificamente foi contornado. Então isso é uma boa notícia, mas quando a gente olha para a África, a gente vê que muitos países estão muito longe de resolver esse problema, e é um problema que vai acabar atingindo boa parte das populações nessa região. A fome é um problema muito sério, a gente tem um número grande de pessoas que passam fome, e a gente pode, claro, observar várias formas de fome, formas endêmicas, críticas, mas é uma situação muito grave. Inclusive, partes da ONU, né, da FAO principalmente, vão tentar contornar e colocar a luta contra a fome como um dos principais metas do mundo inteiro, né, dos países do mundo, que seria o combate à fome. Então os países têm como a função resolver esse problema. Muito se avançou, mas isso é uma boa notícia, mas a notícia ruim é que esse avanço não acompanhou mais nos últimos anos. A gente teve uma diminuição do ritmo de combate à fome em todos os países que enfrentam esse problema, por causa, inclusive, da crise mundial. Então, você tem uma situação um pouco complicada. Algumas pessoas, necessariamente, não só passam fome, mas também não têm acesso aos nutrientes mais importantes. Em alguns países, principalmente na África, as pessoas trabalham com a produção de alimentos, trabalham na agricultura, mas não têm dinheiro para comprar a própria comida. Então é uma situação muito crítica e muito grave, que vai atingir uma série de pessoas no mundo, ao redor do mundo. Só que a gente também pode fazer uma outra observação sobre problemas alimentares. A gente tem a fome, que é um problema que é muito comentado, e que durante muito tempo a gente acaba vendo. Essa foto é uma foto muito triste e emblemática, que é você vê aqui uma ave, um urubu, que é uma ave que costuma se alimenta de carne, né, de cadáveres e tudo mais, esperando uma criança morrer de fome. Quer dizer, é uma situação muito drástica e muito dramática. É muito comum que a imagem de crianças com fome circule o mundo inteiro, e que inclusive a gente costuma associar com as crianças africanas, porque é o continente que vai apresentar os piores indicadores nesse sentido. É uma questão muito dramática e mostra a face mais cruel desse processo de globalização, mas existe um outro problema que vem muito por uma mudança de hábitos
por uma alternação, uma mudança na forma de se alimentar e de se relacionar, que a globalização e entre outras coisas trouxe, que é a obesidade, principalmente a obesidade infantil. A obesidade vai atingir um grande número de pessoas e alguns especialistas vão chamar de epidemia, tamanho o aumento desse processo. E claro que a fome é uma situação mais dramática, mas a obesidade também traz uma série de malefícios à população e pode reduzir as expectativas de vida. Tem sido observado nos últimos anos que não só a adoção de hábitos alimentares equivocados, mas também a utilização de um modo de vida extremamente sedentário, ou seja, sem exercícios físicos, onde as crianças principalmente não se exercitam mais, e comem comidas com muito mais calorias e conservantes, que isso pode ser traduzido no aumento de diabetes em crianças, que era um processo que não existia antes, problemas cardiovasculares, um aumento de ataques do coração, entre outras coisas. Então, a gente pode observar, sim, que a obesidade pode ser entendida como um problema alimentar. Então, a gente tem duas balanças aí, dois extremos que são também produtos de um processo de globalização, especificamente sobre a questão da globalização no sentido da alimentação. Então a gente pode observar essa diferença. Esse aqui é um indicador do aumento, esse mapa aqui vai traduzir um aumento da obesidade no mundo. Então a gente pode ver que é um indicador um pouco preocupante. A gente vê que em 2002, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos já apresentando, é um dos países que tem o problema mais grave de obesidade no mundo, e a gente pode observar que realmente ele vai se expandindo como uma epidemia, onde você vai aumentando, aqui na Europa, por exemplo, Austrália, você vai aumentando ali o gráfico da obesidade. Claro que aqui na África coincide com outro problema, que é a fome. Então, você tem ele, se a gente fosse cruzar os dois mapas, a gente já vê que você tem ora um problema, ora o outro, né? A gente vê que o Brasil, por exemplo, que era um país que tinha como tradição uma alimentação mais equilibrada, porque a gente tem a base da nossa alimentação, o arroz, o feijão, uma carne, que seria, que é considerado pelos nutricionistas como uma alimentação balanceada, mas a gente vai retirando, trocando essa alimentação por alimentação, por lanches, esses lanches de fast food, lanches com alto índice calórico. Então a gente vai trocando uma cultura de alimentação mais correta para uma alimentação mais ricas em açúcares e gorduras. Isso também acaba contribuindo para nossa incapacidade de manter o peso. Então também é um problema. Então a gente vê aqui duas faces de uma mesma moeda. Claro que também tem outras características, como uma questão cultural, né? A gente vai mudando a nossa cultura e não necessariamente muda para melhor. Aqui especificamente a gente vai ver um condensado de um filme que fez muito sucesso, um documentário que é disponível, está disponível na internet, que chama Super Size Me, que é a história de esse documentarista ele vai fazer como tentativa, né, como forma de expressar essa questão da alimentação equivocada em fast food. Ele vai passar um período de tempo só se alimentando com lanches do McDonald's e vai sofrer as consequências disso. Então, só para a gente ter noção do quanto a alimentação equivocada pode provocar uma série de prejuízos à saúde a médio e longo prazo. Is fast food really that bad for you? I mean, what would happen if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight? I knew if I was going to do this, I would need some serious medical supervision. Your blood tests are excellent. Total cholesterol of 168 is superb. In terms of the salts in your blood, your kidney function, your liver function, they were all perfect. This is the first day, and I'm on my way to breakfast. I got my egg McMuffin. That's going to be the first thing right there. Oh, I love Big Macs. See, this is probably the first time in a long time that I've actually seen a Big Mac that looks like the picture. Hello, may I help you? Yeah, could I get the double quarter pounder with cheese meal? Look at that. Look at that Coke. That barely fits in there. Look how big that French fry is. That thing is like 4 feet tall. Double quarter pounder. That's a lot of food, man.
See, now's the time of the meal when you start getting the McStomach ache. Right now I got some McGas that's rocking. My arm. Are you sweating there? My arms, I feel like I got some McSweats going. My arms got the McTwitches going in here from all the sugar that's going in my body right now. I'm dying. Oh, God, that's so nasty. Oh, it's making me puke. You all right? Yeah. My stomach feels horrible this morning. It doesn't feel good at all. I'm getting this really weird feeling right in my midsection, like basically like this. Freaky. That is very odd. Yeah. 1339. 1339. I made it over the 3-day hump. You know how when you quit smoking? I don't know how many of you out there smoke cigarettes, but you should stop. I quit smoking, and it's the 3-day hump. If you can make it over those 3 days without smoking one cigarette, you can make it past day 1, day 2, day 3, you make it over the hump, you're fine. Same thing with this. I made it past day 3. I'm all right. In the lawsuit against them, McDonald's stated in their own defense that it's a matter of common knowledge that any processing that its foods undergo serve to make them more harmful than unprocessed foods. Originally created from old chickens that could no longer lay eggs, McNuggets are now made from chickens with unusually large breasts. They are stripped from the bone and ground up into a sort of chicken mash, which is then combined with all sorts of stabilizers and preservatives, pressed into familiar shapes, breaded, deep-fried, freeze-dried, and then shipped to a McDonald's near you. Judge Robert Sweet called them a McFrankenstein creation of various elements not utilized by the home cook. It's been a new thing is I've started to have like some not chest pains, but like pressure. You know, I feel like I got pressure on my chest. So I figure that's probably not a good thing. How can I help you? Did I get the double quarter pounder with cheese value meal? I don't feel good today. Not that I feel sick, but I just feel really depressed. You know, for no reason. I mean, things are going great. We've had a good day. I just feel really, yeah. I got my chicken group. There's no chicken group. That's my cholesterol group. It's protein. I got my protein group. Carbohydrates. I got my meat group. You got meat, sugar, and fat. My headache's coming back again. It feels like somebody's yanking on the tendons behind my eyes. My body officially hates me. All the vitamins that you see here, vitamin E, thiamine, riboflavin, niacin, and so on, are all under 50% of what you need. Your total cholesterol was 165 before, now it's 225. The liver is sick, Yeah. and the most likely cause of your liver sickness is a fatty liver. My advice to you is to stop doing what you're doing because it's hurting you. I woke up, couldn't breathe, was having really difficulty breathing. I'm very hot, and felt like I was having heart palpitations. Came up and walked around the living room, just trying to get my breath back, and I want to finish, but don't want anything real bad to happen either. Absolutely outrageous. Okay, for the first time we're seeing uric acid elevated, so you're giving yourself hyperuricemia, and the danger of hyperuricemia is gout, kidney stones. The results for your liver are obscene beyond anything I would have thought. Yeah. Truly. This month, I'll have eaten as much McDonald's as most nutritionists say you're supposed to eat in 8 years. Oh, man. Walking up the stairs has started to get really difficult. By the time I get to the top, it's really pathetic. Over the course of my McDiet, I consumed 30 pounds of sugar from their food. That's a pound a day. On top of that, I also took in 12 pounds of fat.
In only 30 days of eating nothing but McDonald's, I gained 24.5 pounds. My liver turned to fat, and my cholesterol shot up 65 points. My body fat percentage went from 11 to 18%, still below the national average of 22% for men and 30% for women. I nearly doubled my risk of coronary heart disease, making myself twice as likely to have heart failure. I felt depressed and exhausted most of the time, my mood swung on a dime, and I craved this food more and more when I ate it, and got massive headaches when I didn't. In my final blood test, many of my body functions showed signs of improvement, but the doctors were less than optimistic. Should people eat fast food? No. You know this. The answer is no. It certainly needs to be very restricted and balanced with overall a healthy diet. But unfortunately, you cause some major harm to your heart, your liver, your blood. I guess the big question is, who do you want to see go first? You or them? A gente pode observar aqui, foi um filme documentário, é um documentário sobre a questão da alimentação, e dá pra gente ter um choque sobre os modelos de alimentação e uma outra face de um problema da alimentação, que é a adoção desse tipo de alimentação como base, né? Cada vez mais as culturas dos Estados Unidos isso é muito mais forte, mas o Brasil tem adotado esse tipo de alimentação, cada vez mais a gente se alimenta utilizando esse tipo de produto, que tem muita gordura, muito açúcar e poucos nutrientes, o que pode gerar uma série de problemas ao corpo, uma série de problemas ao desenvolvimento. Então, a gente viu aqui duas faces dos problemas alimentares, nenhum dos extremos é o indicado, né? O ideal é ser uma alimentação saudável, mas isso não é possível para a maior parte das pessoas. E sobre a alimentação de fast food, não é só uma doença de ricos que podem comer muita gordura. É importante lembrar que em muitos países, e os Estados Unidos é um deles, esse tipo de alimentação é muito mais barata do que a alimentação saudável, com frutas, com verduras. Então a população também acaba adotando esse tipo de alimentação, porque existe um vício, né, que a gente viu, ele acaba cada vez mais desejando, e também porque essa alimentação é mais acessível a boa parte da população. Então você também tem esses dois lados, né? Você acaba criando um problema, às vezes a pessoa está sobrepeso e ela está desnutrida. Então também tem um problema grave dos dois modos. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!